Vamos adiante com o estudo das organelas citoplasmáticas. Um grupo, de organelas presentes somente nos eucariotos é aquilo que chamamos de citoesqueleto. O citoesqueleto, exclusividade da célula eucariótica, tá? Nada mais é do que um conjunto de proteínas arquitetônicas que conferem uma ampla diversidade de funções. Na célula eucariótica, o citoesqueleto está associado à manutenção da forma da célula, a suporte e ancoragem das organelas, ao movimento das células e a várias outras funções. Vamos entender, então, o papel do citoesqueleto na célula eucariótica. E para entender isso melhor, a gente vai classificar o citoesqueleto em 3 componentes. Então, o citoesqueleto da célula eucariótica tem 3 componentes. Os chamados microfilamentos são os menores componentes do citoesqueleto. Por outro lado, os maiores componentes do citoesqueleto são os microtúbulos. Já os de tamanho intermediários, entre os microtúbulos e os microfilamentos, conhecemos como filamentos intermediários. Então, esses são os 3 componentes, que a gente vai encontrar na célula eucariótica, formando o citoesqueleto. O que é que a gente vai precisar compreender aqui com relação aos microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos? Quem são as proteínas formadoras, desses elementos do citoesqueleto, certo? Vamos compreender os papéis básicos de cada componente desse, tá? E onde que a gente encontra na célula, tá? Esses componentes aqui. Joga aí o slide. Pronto, aqui a gente consegue entender um pouco melhor sobre a disposição dos elementos do citoesqueleto na célula eucariótica. Então, a gente vê aqui a membrana plasmática, as organelas aqui, retículo endoplasmático, mitocôndria, tá? E os elementos do citoesqueleto, em azul, verde e em roxinho aqui embaixo, tá? Então, perceba, os microfilamentos, eles ficam aqui, na periferia da membrana do citoplasma celular, colado com a membrana plasmática, praticamente. Então, os microfilamentos, eles geralmente são assim, periféricos, eles ficam na periferia do citoplasma. Já os filamentos intermediários, eles funcionam como vigas de sustentação dispostas ao longo de todo o citoplasma. Então, estão espalhados pelo citoplasma. Já os microtúbulos, os maiores elementos do citoesqueleto, eles atravessam o citoplasma inteiro, São esses grandes tubos aí azuis, os microtúbulos, que atravessam todo o citoplasma. Então, cada grupo aí, de componente do citoesqueleto, que são, um grupo de organelas, portanto, não membranosas, com papéis distintos. Pois bem, então vamos discutir um pouco melhor sobre esses papéis. Os microfilamentos, localizados aí perifericamente na célula, no citoplasma, eles são os menores componentes do citoesqueleto e vão incluir proteínas importantes, como as famosas proteínas musculares envolvidas na contração muscular, a actina e a miosina. Actina e miosina são proteínas
relacionadas, né, com a contração muscular, dentre outros fenômenos. Actina e miosina são microfilamentos, tá? Então são elementos do citoesqueleto, que nesse caso desempenham várias funções, né? Então, por exemplo, uma das funções dos microfilamentos é conferir diferentes formatos às células. Então, por exemplo, lá no nosso intestino, né, na parede intestinal, existem células dotadas de microvilosidades, né? Essas projeções aqui do citoplasma que aumentam a área de contato da célula, né, facilitando a captação de substâncias. É por isso que lá no intestino essas microvilosidades aumentam a capacidade de absorção de carboidratos, aminoácidos e outros nutrientes. Então, esse tipo de formato é conferido pela estrutura dos microfilamentos. Então, os microfilamentos, eles dão forma, né, à célula. É isso que faz um neurônio ter um formato tão diferente. Células, né, da parede intestinal e suas microvilosidades também. É isso que faz com que células eucarióticas, no geral, variem em formato. A organização dos microfilamentos. A gente tem aqui aquelas células que conseguem formar pseudópodes. Ó. O que são pseudópodes? São projeções, né, do citoplasma. Tá? Essas projeções elas se formam a partir da ação dos microfilamentos, né, do citoesqueleto. E aí estão ligados com a locomoção da célula, com o processo de fagocitose, tá? Então, muitas vezes os microfilamentos são necessários para gerar essas projeções, envolver uma célula ou um alimento, né, que será fagocitado, que será internalizado por uma célula. Então, o mecanismo de endocitose, de fagocitose, depende dos microfilamentos. As formas, né, dos neurônios, das microvilosidades, dependem dos microfilamentos, tá? A separação do citoplasma durante o final da divisão celular, né, ela ocorre pela formação de um anel contrátil de actina, também microfilamento, tá? Então tem muitas funções aí para os microfilamentos. No geral, conferir, né, diferentes formas às células, tá certo? Já os filamentos intermediários, eles são elementos com tensão, né, no citoesqueleto. Então, eles têm um tamanho intermediário, né, e são constituídos por proteínas fibrosas. É o caso aí da queratina, né? Só anotar aqui no quadro os exemplos. Então, queratina, na verdade, queratinas, né, tem vários tipos. Colágenos, são exemplos de proteínas, né, que formam filamentos intermediários, né? Então, os filamentos intermediários, eles formam como se fossem vigas de sustentação na célula eucariótica, de maneira que as organelas ficam no lugar por conta desses filamentos intermediários, né? Então, um dos papéis que a gente liga, né, aos filamentos intermediários é justamente a ancoragem das organelas. Né? Então, as organelas elas ficam ancoradas, né, em seu devido lugar, devido à ação dos filamentos intermediários, tá certo? Já os microtúbulos, né, eles são formados por uma proteína chamada de tubulina. São duas tubulinas, tubulina alfa e tubulina beta. Então, a gente está vendo aqui os microtúbulos grandões, né? Os maiores elementos do citoesqueleto, eles são formados por dímeros de tubulina, ou seja, complexos formados por uma tubulina alfa ligada a uma tubulina beta. Então, os dímeros de tubulina formam aqui os microtúbulos. Os microtúbulos, galera, formam os centríolos, presentes nas células eucarióticas, né? Os centríolos são arranjos de vários desses microtúbulos, tá? Importantes na formação de cílios e flagelos, ou seja, os microtúbulos estão ligados à motilidade, estão ligados à formação dos cílios e dos flagelos e, portanto, com o movimento, né, nas células eucarióticas. Além disso,
os microtúbulos formam pistas de rolamento. Essas pistas de rolamento são como esteiras que possibilitam o transporte de substâncias. Substâncias serão transportadas ao longo dos microtúbulos com o auxílio de energia, ATP, e de microfilamentos, conhecidos como cinesina e dineína. Cinesina e dineína são microfilamentos que, junto com os microtúbulos, possibilitam o transporte de vesículas ao longo, do citoplasma. Então é assim que um neurônio, por exemplo, produz hormônios, produz neurotransmissores no corpo celular e leva pelo axônio, essa substância até a terminação nervosa. Então, através desses microtúbulos aqui, tá bom? Os microtúbulos, eles também possibilitam o movimento de organelas e estruturas citoplasmáticas. Um dos casos envolvendo os microtúbulos, e movimento de organelas, ocorre durante a divisão celular. Durante a divisão celular, eu sei que tu deve lembrar que os cromossomos, eles se movimentam, de um lado para o outro, até eventualmente ficarem dispostos no meio da célula. O movimento dos cromossomos durante a divisão celular é ligado aos microtúbulos. Os microtúbulos, eles vão formar esses parafusos aqui, chamados de fibras do fuso. Essas fibras do fuso partem de um centro de organização dos microtúbulos, chamado de centrosomo. Esse centrosomo, ele vai originar os microtúbulos do fuso, que se ligam aos cromossomos e movem eles durante a divisão celular. Na aula sobre divisão celular, a gente volta a falar sobre isso e entender melhor esse processo. Por enquanto, só lembre que os microtúbulos, eles desempenham um papel importante na movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. Show de bola? Vamos para frente porque tem outras organelas importantes para a gente estudar. Agora, as organelas membranosas. A gente estudaria o núcleo agora, porém ele é tão importante que a gente vai ter um capítulo e uma aula só para estudar o núcleo. Vamos estudar então a organela que está perto do núcleo, o retículo endoplasmático, que está em marrom aqui na imagem. Portanto, o retículo endoplasmático, meus queridos, é uma rede membranosa que está associada, continuamente ligada ao núcleo das células. Então, o retículo endoplasmático, ele se estende a partir da carioteca. E, portanto, é continuamente ligado ao núcleo celular. De maneira que esse retículo endoplasmático, ele se dispõe na célula de duas maneiras, que a gente vai classificar aqui, como tipos morfológicos. A parte do retículo que está imediatamente ligada ao núcleo celular, é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. O R é R, de rugoso ou granuloso, tá? Justamente porque esse retículo, ele contém ribossomos polvilhados na sua superfície. De maneira que o retículo rugoso é continuamente ligado ao núcleo da célula. Olha aqui na imagem, mais uma vez. O retículo granuloso é uma rede de sacos achatados, ligados ao núcleo da célula, polvilhados com ribossomos. Quando a gente separa e identifica aqui os dois retículos, a gente observa essas diferenças. O retículo rugoso, ele é uma rede membranosa, uma rede de sacos achatados, com ribossomos polvilhados aqui na superfície. Lembrando que o retículo granuloso é esse que está diretamente associado ao núcleo. O retículo liso é uma rede de sacos tubulares, que não estão polvilhados com os ribossomos. Vem comigo? É por isso que a gente vai associar a síntese proteica como sendo a função básica do retículo rugoso. Mas não meramente a síntese proteica, mas sim a síntese e a modificação de proteínas.
de maneira que proteínas são produzidas e modificadas por enzimas presentes nesse retículo rugoso. Então, o retículo rugoso, ele contém enzimas que vão modificar quimicamente essas proteínas. A gente viu que, às vezes, para uma proteína funcionar, ela precisa ser modificada, fosforilada, glicosilada, né? Enfim, de maneira que o retículo rugoso não só produz, mas modifica essas proteínas para que elas funcionem corretamente, tá? Então, esse é o papel fundamental, o papel básico, né, do retículo endoplasmático rugoso. Já o outro tipo morfológico, né, o retículo endoplasmático liso ou agranuloso, ele tem outros papéis, inclusive bem mais versátil, né, do que o retículo rugoso. Vamos lembrar desses papéis. O retículo liso, é só lembrar, liso, ele está associado não com a síntese de proteínas, mas com a síntese de lipídios. Quais lipídios? Os lipídios da membrana, os triglicerídeos, lipídios esteroides, como o colesterol. Então, hormônios esteroides são produzidos em que local da célula? Aí, no retículo liso, né? Como a testosterona, a progesterona, o estradiol. Então, pensando aí em células de um ovário ou células testiculares, né? A organela mais desenvolvida nessas células, com certeza, deverá ser o retículo liso, né? O retículo liso é mais desenvolvido nessas células que tem um papel ligado à produção de hormônios lipídicos. Agora, se eu pensar numa célula beta pancreática, aí ela vai ter o retículo rugoso mais desenvolvido, de maneira que a célula beta pancreática, para quem não recorda, ela produz insulina, que é um hormônio de natureza proteica. Então, fica ligado nisso, tá? Dependendo da célula, ela tem uma organela mais desenvolvida do que outra. Então, uma célula que produz hormônio lipídico tem o retículo liso mais desenvolvido. Já uma célula que produz um hormônio proteico tem o retículo rugoso mais desenvolvido. Fica ligado que isso aí cai em prova, viu? Queridos, então, além da síntese de lipídios, o retículo liso pode ter outras funções. Vamos lembrar quais são elas. Lá nas nossas células musculares, o retículo liso, ele desempenha um papel interessante, que é a estocagem de cálcio. Para quem não lembra, o cálcio, ele é essencial para os processos de contração muscular. Então, o músculo, ele contém um retículo endoplasmático liso bem diferentão, que a gente chama de retículo sarcoplasmático. Ele é um retículo modificado, especializado em estocar cálcio, que fica ligado, grudado direto na membrana, né, plasmática da célula muscular. Então, lá dentro da célula muscular, há uma grande quantidade de cálcio necessário para a contração, né, estocado aí no retículo liso. E lá, nesse caso, a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático. Cuidado, viu? Porque o retículo liso, ele é especializado em armazenar cálcio na célula muscular. Se tu pensou aí no tecido ósseo, toma cuidado, porque no tecido ósseo, o cálcio ele não fica, né, armazenado no interior das células. O cálcio, ele fica na matriz óssea, ou seja, ele fica entre os osteócitos, né, as células que a gente tem no tecido ósseo. Belezinha? Galera, além do retículo liso, né, poder desempenhar essas duas funções, ele também está ligado com outra função importante: o processamento de substâncias tóxicas. Por isso que uma das funções, né, do retículo liso é aquilo que a gente chama de desintoxicação celular. Então, algumas substâncias, como alguns medicamentos, né, alguns antibióticos, anti-inflamatórios, né, alguns tipos de drogas,
são processadas aí no retículo endoplasmático liso, beleza? E um exemplo disso, que é bem interessante, é o metabolismo do etanol, do álcool etílico. O etanol é uma substância que é tóxica para o nosso corpo, tá? E ela é processada em vários locais possíveis em uma célula, principalmente, né, no retículo endoplasmático liso. Vamos falar um pouco mais sobre o metabolismo, né, do álcool. Se liga nesse esquema aqui no slide. Meus queridos, quando você consome uma bebida alcoólica, né, essa bebida alcoólica ela dispõe de etanol, que será rapidamente absorvido, né, principalmente lá no nosso intestino. Tem também uma absorção no estômago, mas é muito pequena. Então, a maior parte do etanol é absorvido no nível, né, intestinal. Tá? E esse etanol ele é inicialmente convertido em um outro produto intermediário do processamento do álcool, que é o acetaldeído. O acetaldeído é um intermediário produzido a partir do etanol. Então, o etanol no nosso corpo, ele é convertido em acetaldeído. O responsável pela embriaguez, né, por fazer você ficar muito doido, subindo em cima de carro de som, né, de paredão, da mesa, fazer você ficar com pessoas de qualidade estética duvidosa, né, é o etanol. Agora, o responsável pela ressaca não é o etanol, é o produto metabólico dele, é o acetaldeído. Então, o acetaldeído é produzido a partir da oxidação do etanol. O etanol ele tem um álcool primário aqui, esse álcool primário é oxidado. Quando o álcool primário é oxidado por uma enzima, a gente vai ter a produção de um aldeído, que nesse caso é o acetaldeído. O acetaldeído é o que causa aqueles calafrios, aquela dor de cabeça, aquela dor muscular, indisposição, né? Aqueles sintomas da ressaca de maneira geral, aquela vontade de morrer no outro dia, é o acetaldeído que está lá no teus coros, né? E aí tu só vai se ver livre da ressaca quando tu converter todo esse acetaldeído em acetato. Novamente você oxida o aldeído, e quando um aldeído é oxidado, ele produz um ácido carboxílico. Então, o acetaldeído vai ser convertido em acetato. Portanto, para a gente metabolizar o álcool, eu preciso converter o etanol em acetaldeído e depois em acetato. A ressaca, ela some quando você metaboliza totalmente aquele acetaldeído que acumulou-se no teu corpo. Para fazer isso, a gente tem 3 locais, né, nas nossas células, principalmente nas células do fígado, né, que convertem o etanol em acetaldeído. Primeiro local é uma enzima que está no citosol, chamada de álcool desidrogenase. A álcool desidrogenase converte o etanol em acetaldeído, tá? Isso no citosol. Já num outro local, né, numa outra organela, que são os peroxissomos, a gente vai ter a ação da enzima catalase. A catalase, lá no peroxissomo, ela consegue converter o etanol em acetaldeído. E claro, no retículo endoplasmático liso, a gente também tem, né, o etanol sendo oxidado, né, a acetaldeído. E olha que interessante, quanto mais você estimula o retículo endoplasmático liso, mais ele se desenvolve. Então, uma pessoa que consome álcool há mais tempo, né, que consome álcool numa maior frequência, ela tem lá no fígado o retículo liso mais desenvolvido. Então, ele tem uma maior capacidade, né, de processar o etanol. Aí essa pessoa, ela tende a ficar, né, mais tolerante ao etanol, né? O etanol é processado de maneira mais rápida e aí a pessoa tende a demorar mais, né, para ficar embriagada. E muitas vezes, né, a capacidade de converter rapidamente o acetaldeído em acetato faz com que a pessoa não tenha muita ressaca. Só que a
reação, né, de conversão de acetaldeído em acetato, ela acontece nas nossas mitocôndrias, através de outra enzima, chamada de aldeído desidrogenase. Essa enzima, ela converte, né, o acetaldeído em acetato. Aí o acetato, ele tem destinos metabólicos conhecidos, né? Ele é convertido em acetil-CoA. Essa acetil-CoA pode entrar diretamente no ciclo de Krebs, pode entrar, né, ser convertida em colesterol, em ácidos graxos, em lipídios ou, né, em corpos cetônicos, um combustívelzinho que o nosso cérebro também utiliza além da glicose para produzir ATP, tá bom? Então, o etanol, ele é muitas vezes associado à produção de gordura, né, a esse fato, porque o seu produto final, ele pode ser usado para produzir lipídios. Então, realmente faz sentido pensar que o consumo excessivo de etanol contribui para a produção de gordura, beleza? Isso aí realmente acontece, tá? Uma coisa interessante é que a população asiática expressa menos essa enzima chamada de ALDH. Aí essa pessoa tende a ficar bêbada mais rápida ou tende a ter uma ressaca mais violenta? Pensa. Ela expressa menos essa enzima, o pessoal lá da Ásia. Então, os cabas lá, os japoneses, não conseguem lidar muito bem com o álcool, não. Por quê? Porque eles têm uma ressaca tremenda. Como eles expressam pouco dessa enzima, o acetaldeído tende a se acumular com mais facilidade no corpo do cidadão. Aí, meu amigo, o pobre do japonês, ele tem dificuldade, né, com o álcool. Ele tem uma ressaca mais violenta. Aí chega aqui no Brasil, no carnaval, tá o brasileiro bebendo que só a gota, o brasileiro não tá nem aí para acetaldeído, o brasileiro, meu amigo, ele cura a ressaca continuando bebendo mais. Ele bebe mais. O carnaval tá aí para provar. 8 da manhã, o caba é comendo ovos fritos com bacons e lavando a boca com cerveja Skol. Só do bom, né? Deus o livre. Então, isso inspirou o mecanismo de ação de um medicamento chamado de disulfiram. É um medicamento que é usado, né, para o controle do alcoolismo. Então, o cara é alcoólatra, o cara tem compulsão por beber, ele vai usar esse medicamento. Aí o que é que esse medicamento faz? Esse medicamento aumenta a ressaca do cidadão. O disulfiram é um medicamento que inibe a enzima ALDH. Aí faz com que o cara tenha um maior acúmulo de acetaldeído, tenha uma ressaca violenta. É uma forma de condicionar o cérebro, né, a ligar o consumo da bebida não a uma sensação prazerosa, mas a uma ressaca violenta que ele vai ter no outro dia. Então, por isso que é um medicamento que tem, né, eficácia com relação ao controle do alcoolismo, beleza? Bom, show de bola, então um retículo endoplasmático liso tem todas essas funções. Vamos agora, né, para uma outra organela que tem muito a ver com o próprio retículo endoplasmático. É o complexo golgiense, antigamente chamado de complexo de Golgi. Meus queridos, o complexo golgiense é uma rede de membranas que, nesse caso, não é continuamente ligada ao núcleo da célula, ou seja, o retículo endoplasmático ele é ligado ao núcleo da célula, mas o complexo golgiense não. Então, cuidado quando pegar uma questão que mostra essas redes membranosas para você identificar. Se é uma rede membranosa ligada ao núcleo, é retículo. Se não é ligada ao núcleo, é um complexo golgiense. Mas vamos para o que mais importa. Quais são as funções do complexo golgiense? Meus queridos, o complexo golgiense, ele recebe, né, substâncias do retículo endoplasmático rugoso, especialmente, né? De maneira que as substâncias chegam às membranas aqui do complexo golgiense em uma face, uma região de chegada, chamada de face cis. Então, a substância chega lá, né, no complexo golgiense, na face cis. Essa substância, ela é modificada e é exportada
pelo outro lado do complexo golgiense, que a gente chama de face trans. De maneira que o complexo golgiense, ele modifica essas substâncias e endereça aquelas substâncias que chegaram no complexo golgiense. Professor, como assim o complexo golgiense ele é associado ao endereçamento de substâncias? Queridos, o complexo golgiense ele é literalmente os correios da célula eucariótica. Quando você leva uma encomenda lá nos correios, você chega na entrada dos correios, na face cis, né? E lá esse teu pacote, essa tua encomenda, né? Você tem lá um iPhone, será empacotado, né? E endereçado pelos correios. Então, esse pacote ele é modificado, né? Ele recebe um selo, um destino e é exportado. É isso que o complexo golgiense faz. Ele empacota, né, substâncias provenientes de outras organelas, como o próprio retículo, tá? E endereça, ou seja, determina para onde aquela substância tem que ir. Ah, ela tem que ir para outra organela. Ah, ela tem que ir para fora da célula. Aí quem determina isso é o complexo golgiense. Portanto, além de ter esse papel no endereçamento, ele também está ligado à exportação de substâncias, tá? A exportação e, portanto, a secreção celular, que é quando a célula elimina, né, substâncias como hormônios, né, tal qual a insulina, o glucagon, né, o estradiol, a testosterona, né? Então, a secreção celular é um papel ligado ao complexo golgiense. Então, ele vai determinar o endereço, né, das substâncias, para onde que elas devem ir, tá? E, consequentemente, ele também é o responsável por exportar, né, por enviar aqueles produtos para fora da célula. Então, quando a gente pensa em uma célula com função secretora, como células lá presentes no testículo, no ovário, né, elas vão ter também um complexo golgiense bem desenvolvido, justamente porque vão estar o tempo inteiro, né, exportando essas substâncias. Olha aqui no slide. Então, ó, o complexo de Golgi, né, complexo golgiense, recebe esse nome porque foi descoberto, né, por um pesquisador chamado de Camilo Golgi, e aí a gente identifica que é uma rede de membranas, né, de maneira que existe uma face do complexo golgiense que recebe substâncias, essa é a face cis, a gente tem aqui as membranas intermediárias, né, e aqui a face trans, que é onde a gente encontra, né, vesículas secretoras, né, saindo prontas para se fundir com a membrana e levar o seu conteúdo para fora da célula, né? Aqui a gente vê, portanto, o caminho que uma proteína faz desde sua produção até sua secreção. Produção, né, aqui no retículo endoplasmático granuloso, chega no complexo golgiense, é empacotada, é endereçada e sai na forma de uma vesícula secretora, que se funde à membrana e elimina o seu conteúdo fora da célula. Então, um papel aí importante do complexo golgiense, a secreção celular. Se liga, tá? A gente viu que lipídios são produzidos no retículo endoplasmático liso, proteínas no retículo rugoso e não esqueça, carboidratos são produzidos no Golgi, tá? Então, a síntese de carboidratos complexos acontece no complexo golgiense, tá? Carboidratos polissacarídeos são frequentemente produzidos aí no complexo golgiense. Ufa, quanta função, né? Sem contar que, em alguns casos, o complexo golgiense pode ser modificado e desempenhar várias outras funções. Lá nos espermatozoides, o complexo golgiense forma uma estrutura chamada de acrossomo, né, que também tem um papel importante no processo, né, de fecundação. Então a gente tem, né, variações aí
na estrutura do complexo golgiense. Mas, no geral, o papel dele é basicamente, né, endereçar e exportar substâncias. Mas não vamos esquecer que um outro papel do complexo golgiense é originar outra organela, que são os lisossomos. Os lisossomos são aquelas organelas responsáveis, né, pela digestão, né, intracelular. Então, um lisossomo é, basicamente, uma vesícula proveniente do Golgi, repleta, cheia, abarrotada, entupida com hidrolases ácidas. Essas enzimas a gente estudou, né, lá na bioquímica. Elas são enzimas que realizam hidrólise, né, ou seja, clivam ligações químicas, como ligações peptídicas e glicosídicas, né? Então, são enzimas digestivas. São enzimas que vão quebrar carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Então, o interior do lisossomo é repleto de proteases, lipases, nucleases, né? Enzimas digestivas. Por isso que o papel do lisossomo é a digestão intracelular. É a organela que vai digerir substâncias, por ser repleta de hidrolases ácidas. Esse pH ácido, né, dos lisossomos acontece porque na membrana do lisossomo existe uma bomba de íons H+. Então, íons H+ são bombeados o tempo inteiro do citosol para dentro do lisossomo, gerando, né, um pH mais baixo, um pH ácido, para que essas enzimas funcionem. Talvez tu esteja se perguntando, mas rapaz, como é que o lisossomo, né, ele é cheio dessas enzimas e elas não atuam sobre ele próprio? É porque a parede interna da membrana aqui do lisossomo é revestida por uma camada de proteção idêntica àquela que a gente encontra no estômago, chamada de mucina. É um conjunto de carboidratos e proteínas que protege a face interna, né, do lisossomo contra a digestão, né? E assim, lá no nosso estômago, né, a parede estomacal também possui essa mucina protegendo, né, a mucosa gástrica, tá? A gente fala sobre isso em uma outra aula ainda, tá? Então, esse lisossomo que a gente tá vendo é o lisossomo primário. É esse que está pronto para receber substâncias que serão digeridas. E aí, como é que isso acontece? Volta aqui para o slide. Ó, o Golgi forma o lisossomo primário, que é esse aqui cheio de hidrolases ácidas. O que acontece? O lisossomo ele pode digerir substâncias provenientes de dentro ou de fora da célula, né? O que acontece? Uma outra vesícula contendo os produtos a serem digeridos se fusiona ao lisossomo primário, produzindo o lisossomo secundário. Galera, é como se a gente jogasse uma galinha em um ninho de raposas famintas, né? Quando eu lançar esses produtos a serem digeridos, sejam eles de dentro ou de fora da célula, né? As enzimas, né, as hidrolases ácidas, vão quebrar tudo que for de lipídio, proteína, carboidrato, né, ali presente, tá? Nesse caso, a gente está vendo que a célula está digerindo alimentos provenientes de fora dela. Dizemos, nesse caso, que o lisossomo está executando a função heterofágica. É quando o lisossomo digere substâncias provenientes de fora da célula. Quando uma célula digere organelas, moléculas que estão ali no citoplasma, né? Ou seja, que vieram dela própria, daquela célula, a gente fala em função autofágica. Então, a autofagia é quando a célula digere componentes dela própria, né? Para se manter viva. É como se acabasse as lenhas que mantinham uma lareira acesa e eu começasse a usar a mobília da minha casa para manter aquela lareira funcionando. Isso aí é autofagia, tá?
Galera, então os lisossomos podem digerir produtos que vieram de fora da célula ou organelas, substâncias, né, que já fazem parte daquela célula. E aí a gente tem a função heterofágica e autofágica. Às vezes, a função lisossomal falha. É o que acontece em uma doença. Na verdade, é um grupo de doenças chamadas de mucopolissacaridoses. Mucopolissacaridoses são uma doença, né? São várias doenças que são classificadas como um erro inato do metabolismo. Ou seja, é uma condição genética que o indivíduo já nasce com, né? Nesse caso, é um erro no processamento de GAGs, né? Aqueles carboidratos que a gente estudou, né, lá nas aulas de bioquímica. Então, mucopolissacarídeos, né, GAGs, glicosaminoglicanos, não são processados e assim eles não são, né, eliminados da célula. A célula produz esses GAGs, mas não consegue processá-los. O resultado é que eles se acumulam. E aí, quando eles se acumulam, né, na forma de lisossomos, contendo produtos não digeridos, a gente começa a ter disfunção. Esse acúmulo de mucopolissacarídeos gera disfunções e, eventualmente, morte celular, destruição da célula. É por isso que a gente tem aí, né, como sintomas, alterações no rosto, né? Afinal, na nossa pele tem um monte desses carboidratos, enrijecimento da articulação, lembra? A gente viu que tinha GAGs nas articulações, dificuldade respiratória, tem GAG no trato respiratório também, né? Enfim, veja que as alterações são todas devido à função comprometida, né, dos GAGs, que são aí, né, incorretamente processados, tá certo? Portanto, um dos tipos de desordens lisossomais que a gente conhece são as mucopolissacaridoses. Outra danada para aparecer em prova é um problema conhecido como silicose. A silicose é um problema que acontece quando a pessoa inala cristais de sílica. Isso acontece, por exemplo, nos mineradores. Então, essa doença, a silicose, também é chamada de doença dos mineradores, né? É uma doença que acontece em pessoas que trabalham, né, se expondo a essa fonte, né, de sílica. Então, mineradores, aquele pessoal que trabalha em fábricas de telhas, de cerâmicas, né, inalam cristais de sílica. E aí o lisossomo, coitado, o lisossomo lá das células pulmonares não tem uma enzima que vai digerir essa sílica, né, esse dióxido de silício que o cara está ingerindo, que o cara está inalando, né? Então o que é que acontece? Os lisossomos se acumulam, né, contendo essa grande quantidade de sílica, né? Esses cristais de sílica eventualmente, né, rompem o lisossomo e aí, meu amigo, aí é desgraça completa. O lisossomo ele vai se romper, isso vai provocar a morte daquela célula e aí tá aí no slide uma fatia do pulmão de um caba que, nesse caso, morreu aí com silicose. E aqui uma outra foto, né? Vou até dar um zoom. A gente tem aí o pulmão silicótico. Ó. Isso aqui é a traqueia, se dividindo aqui nos brônquios, né? E aqui os pulmões. Olha o pulmão do cidadão aí que morreu com silicose, né? Então, temos uma desordem lisossomal aí, né? Também, nesse caso, está ligado à função heterofágica, né? Então não conseguiu digerir a sílica e aí a gente tem, né, a necrose, as lesões aí no pulmão. O paciente geralmente chega com sintomas parecidos com os da tuberculose, né? Aí vai fazer a análise, o pulmão está cheio de cristais de sílica. Muito bom. Vamos para frente, então. Galera, o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi conferido a um japonês, Yoshinori Yoshimi, que trouxe descobertas muito, muito marcantes em relação à função, né, lisossômica autofágica. Né? Então, por que é que uma célula digere componentes dela própria? Né? Para que é que isso serve, afinal de contas? Galera,
A autofagia tem várias funções. Então, é quando a célula digere componentes dela própria, como organelas envelhecidas, danificadas ou presentes, né, em quantidades excessivas. A célula conduz à formação de uma vesícula contendo, né, a organela que será reciclada. Essa vesícula ela se fusiona com o lisossomo e aí a gente tem o processo de digestão, né? Isso aqui é importante em várias situações, portanto. Quando eu preciso reciclar organelas, quando eu preciso diminuir a quantidade de uma organela que está em excesso, ou mesmo, né, como parte do desenvolvimento, de maneira que a involução de órgãos ou de estruturas como as membranas interdigitais, como as caudas, né, dos anfíbios, a gente tem aí, portanto, né, a involução causada pelo mecanismo de autofagia. Uma outra situação interessante é a deficiência, é o déficit nutricional. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente está com fome, a fome vai apertando, 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 aí daqui a pouco a gente já não está mais com fome, já não está mais tão forte assim. Isso tem a ver com a autofagia. A gente digere componentes da própria célula, né, no intuito de disponibilizar energia, de disponibilizar glicose. Então, nosso corpo faz isso o tempo inteiro. Né? Hoje em dia, menos, porque a nossa dieta ela é uma dieta que gera superávit calórico, né, e não deficiência calórica. Então, a gente está o tempo inteiro comendo. Então, o mecanismo de autofagia tende a acontecer menos. Agora, uma pessoa que faz uma dieta cetogênica, uma dieta com jejum intermitente, ela estimula a autofagia. Pasmem, pesquisadores descobriram, né, que esse mecanismo da autofagia gera uma reciclagem de organelas defeituosas, né, que muitas vezes previne disfunções ligadas a câncer, né, alguns tipos de câncer. Então, a autofagia acaba sendo bem interessante nesse contexto de prevenção, né, de doenças. Bem legal, né? Aquilo que a gente sempre fala, em busca do que acontecia, né, naturalmente nos nossos ancestrais, que passavam ali, né, períodos de jejum prolongados. E aí acabou que isso, ao longo da evolução, acabou sendo alterado, né, pela forma como os humanos lidam com os alimentos hoje em dia. Bom, esse mecanismo de autofagia, portanto, ele está frequentemente ligado àquilo que chamamos de morte celular. A morte celular pode acontecer de duas maneiras. Uma morte celular limpa e programada, chamada de apoptose, e uma morte celular que não é programada, uma morte suja, chamada de necrose. Vamos lá entender, né, o que são essas diferentes formas de morte celular. Galera, a apoptose é uma morte celular programada, né? Então a célula ela tem uma programação, por vezes até genética, né? Geneticamente programada para se autodestruir de maneira limpa e organizada. Como é que isso acontece? A célula ela recebe um estímulo que pode ser proveniente dela própria ou de outras células, tá? Para fragmentar-se no que a gente chama de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos aqui, eles vão colapsar, né? Eles vão conter lisossomos que extravasam seu conteúdo e, de maneira muito uniforme, digerem, né, esses corpos apoptóticos. Ou seja, a morte por apoptose é uma morte que não envolve rompimento da membrana plasmática, não envolve processo inflamatório, né? É uma morte limpa. É uma morte que está ligada a uma função fisiológica, né, do nosso corpo. Então, a gente faz a apoptose para prevenir que uma célula defeituosa, como uma célula cancerosa, tá, se perpetue, para o processo de desenvolvimento, né? Então, a regressão da cauda do girino acontece por apoptose, né, e outros exemplos. Então, a apoptose é uma morte celular limpa, né? É uma morte celular que não envolve inflamação, não envolve formação de resíduos, rompimento da membrana. É bem diferente do que a gente identifica lá na necrose, né? Então, na apoptose, a gente tem uma morte celular limpa
que faz parte, né, do processo de ontogênese, né, do processo de desenvolvimento animal. A regressão da cauda dos girinos depende de uma morte programada, de apoptose. Né? Olha só, ao longo aqui do desenvolvimento, a fase larval tem uma cauda que regride. O bichinho sente dor? Não, porque não tem processo inflamatório. Aqui, ó, a gente tem a apoptose, a regressão das membranas que a gente tem entre os dedos. Ó. Até 41 dias, né, depois da fecundação, a gente ainda tem as membranas interdigitais no período embrionário, né? Só que aí elas regridem. Ó. Na nossa espécie, são estruturas vestigiais. E aí a gente tem o papel da apoptose, né, na regressão dessas membranas interdigitais. Já a necrose é uma morte celular não programada, é uma morte celular suja. Ela envolve inflamação, rompimento de membrana, né? Então, a gente tem um processo que não é programado. Então, geralmente, a necrose acontece por uma lesão mecânica, né? Às vezes é uma toxina produzida por uma bactéria, uma toxina produzida por um protozoário, ou porque o tecido ali, ele está recebendo menos nutrientes, menos oxigênio. Então, a isquemia provoca necrose, né? Quando você tem aí um ataque vascular cerebral isquêmico, falta oxigênio, falta nutrientes lá em alguma parte do cérebro, essas células começam a necrosar. Né? Então, a gente tem aí necrose como uma morte celular não programada. Beleza? Então, essas são diferenças substanciais entre a morte celular programada, por apoptose, e por necrose. Beleza? Bom, falamos então sobre algumas organelas citoplasmáticas. Para a gente não deixar essa aula muito longa, eu vou finalizar esse bloco. Então, mais uma vez, ó, quem quiser, tira aí uma captura de tela, um print do nosso quadro e até o próximo bloco.